Fala galera, o Vitória venceu o Flamengo por 2-0 no Barradão e o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil. Foi um jogo da estratégia do Vitória, deu muito certo, que era conseguir segurar o Flamengo, conseguir fazer 2 gols de diferença. E não podia ter começado melhor o jogo para o Vitória. No primeiro ataque, o Eric acertou um belo chute para fazer um golaço para o Vitória. Depois o Flamengo ficou um pouco desnorteado, até entrar no jogo demorou um pouco, tinha mais posse de bola, mas não estava sendo contundente, não estava sendo agressivo na posse de bola. E a melhor chance foi com o Carrascal, que chutou para a defesa do goleiro do Vitória. E o primeiro tempo terminou 1-0 para o Vitória, e o Vitória conseguiu acertar na sua estratégia. Já no segundo tempo, o Flamengo também, de novo, continuando, tentando empatar o jogo para cima do Vitória. Começou melhor do que no primeiro tempo, então o segundo tempo estava bom. Até o momento que o Luiz Araújo errou uma jogada, contra-ataque para o Vitória. O Rossi fez uma bela defesa, a bola foi para escanteio. Depois do escanteio, o Rossi cortou mal, jogou em cima do Lucas Cândido, que chutou de primeira. A bola foi no Rossi, bateu no Rossi e no Danilo e entrou. Para mim, o Rossi saiu muito mal do gol e acabou falhando nesse gol. Depois o Leonardo Jardim se perdeu nas substituições, botou o Varela na esquerda, botou o Cebolinha na direita. Aí depois consertou, botou o Wallace na direita e o Cebolinha na esquerda. Mas o Flamengo não conseguiu bons ataques, teve algumas cabeçadas com o Léo Pereira, que virou atacante, então ficou um jogo muito confuso do Flamengo, sem muita criação. Para mim era melhor ter entrado o De La Cruz, mas o Flamengo não conseguiu diminuir o placar para levar para os pênaltis e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Bora pro vídeo. Aí galera, vamos deixar comentário aí o que vocês acharam do jogo. Eu sei que foi um jogo muito ruim, que a gente foi eliminado. Os antes podem esculachar a gente aqui, a gente merece a zoação. Então deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal e vamos continuar o vídeo. Nesse jogo o Flamengo estava com 4 desfalques. Pulgar e Paquetá ainda não voltaram para esse jogo. Espero que um dos dois volte contra o Atlético Paranaense, porque não vai ter nem Jorginho nem Everton Araújo. O Arrascaeta está fora por bastante tempo. E uma pessoa que fez bastante falta, um jogador que fez bastante falta, nem sei como é que eu vou falar isso aqui, mas ela foi o Plata. Que o Plata tem sido diferencial nos jogos do Flamengo. Então o Leonardo Jardim tentou fazer uma escalação com o que ele sente melhor. Dessa vez ele não inventou muito, mas foi o que a gente tem. Foi o que a gente teve. Bora para a escalação. Rossi no gol, Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Jorginho, Carrascal centralizado, Luiz Araújo na direita, Samuel Lino na esquerda e Bruno Henrique centralizado. O primeiro tempo começou com o Flamengo com mais posse de bola, mas a partir do primeiro ataque que o Vitória deu, depois de uma jogada do Eric, ele chutou de fora da área, acertou um belo chute com curva, fez um golaço para fazer 1-0 para o Vitória. O Flamengo ficou meio desnorteado com esse gol, mas mesmo assim tentou ficar com a posse de bola, mas não estava sendo contundente. E outra coisa que estava acontecendo, que o jogo estava ficando muito parado. O Vitória fazia muitas faltas e também muitas vezes parava a bola, estava a bola para fora. Então foi um jogo muito picado e o Flamengo ficou sem criar muito, sem agredir muito o adversário. A melhor oportunidade foi com o Carrascal, que chutou para a defesa do goleiro, depois foi para escanteio. O Flamengo até teve mais chances de escanteio, conseguiu bastante escanteio, mas não teve uma jogada muito perigosa assim. O Flamengo melhorou no final do primeiro tempo, ficando mais rápido, fazendo transições mais rápidas. Até teve uma roubada do Jorginho, que o Flamengo conseguiu fazer uma boa jogada, mas não estava dando aquele chute muito perigoso para o gol do goleiro do Vitória. E o primeiro tempo acabou 1-0 para o Vitória. A estratégia do Vitória deu muito certo, porque conseguiu marcar o Flamengo, conseguiu fazer o seu gol e por enquanto estava levando o jogo para os pênaltis. No segundo tempo começou muito parecido com o final do primeiro tempo, o Flamengo com a posse de bola tentando agredir o Vitória, mas estava com dificuldade para criar jogadas. Estava até conseguindo umas transições rápidas, mas teve uma jogada promissora que o Carrascal foi driblando, mas acabou acertando o adversário no rosto.
e foi falta para o Vitória. O Flamengo estava tentando pressionar, tentando chegar ao empate. Teve uma boa cabeçada para a defesa do goleiro. Depois começaram as substituições. Antes disso teve uma jogada do Luiz Araújo de ataque, ele perdeu a bola. Contra-ataque para o Vitória. Nesse contra-ataque o atacante do Vitória conseguiu dar um belo chute para a defesa do Rossi. Depois do escanteio, o Rossi cortou mal, a bola sobrou no pé do Lucas Cândido, que chutou de primeira, a bola ainda bateu no Rossi e no Danilo e entrou, fazendo 2-0 para o Vitória. Nesse momento a estratégia do Vitória está dando 100%, porque o Vitória com esse resultado estava se classificando. Depois do gol do Vitória, acho que o Leonardo Jardim se perdeu. Ele botou o Varela na esquerda, na esquerda, isso no lugar do Alexandro. Botou o Cebolinha na direita. Botou o Pedro, então tava com o Pedro, com o Bruno Henrique no ataque. Aí no final ainda consertou o que ele fez, né? Botou o Alacian na direita e botou o Cebolinha na esquerda, mas não mudou muita coisa. O Cebolinha conseguiu dar alguns chutes, mas sem muito perigo. Sinceramente, eu não botaria num jogo o Flamengo precisando fazer o gol, um jogo importantíssimo, ter botado o Cebolinha e o Alacian. Acho que a melhor opção seria botar no meio de campo ou o Saúl ou o De La Cruz para dar uma melhorada na criação das jogadas. Não adianta encher o time de atacante sem botar um cara para armar jogadas, até porque tinha tirado um Carrascal. Então o Flamengo ficou bagunçado no final. O Léo Pereira virou atacante, teve 2 chances de cabeça, mas o Flamengo produziu pouco para o que precisava, não conseguiu diminuir o placar. O Vitória venceu por 2-0 e o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil. Deixa aí nos comentários se vocês acharam dessa eliminação do Flamengo. Eu achei que o Flamengo desempenhou um papel muito ruim nos 2 jogos e mereceu essa eliminação. Eu poderia ter feito um jogo melhor no Maracanã, que não fez, e também agora no Barradão. Tudo bem que o Vitória fez uma estratégia de se defender, mas ele fez o que precisava. Precisava vencer por 2 gols, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, deixe seu comentário aí, se inscreva no canal, ative o sininho. Um grande abraço.